Já estamos de volta depois do rápido intervalo para dar sequência ao programa TV Mar News. Eu quero pedir a sua atenção agora na câmera 1 aqui. Estamos na Semana Mundial de Conscientização às Imunodeficiências Primárias, que tem como objetivo levar informações sobre a doença e os principais sintomas, incentivando o diagnóstico e tratamentos corretos. A reportagem é de Fernando Palmeira. A imunidade na saúde do ser humano tem sido a palavra-chave nos dias atuais, principalmente. E a gente vai falar aqui de uma semana importante para a medicina, para a ciência. É a Semana Mundial da Imunodeficiência Primária. Vamos saber aqui detalhes técnicos com o especialista, o doutor Marcos Gonçalves, ele que vai nos falar sobre toda a sua preocupação e no seu dia a dia, lutando para reforçar a imunidade dos seus pacientes. Isso aí. Então, nós estamos agora na Semana de Conscientização das Imunodeficiências Primárias ou erros inatos da imunidade. Essas são doenças que são doenças relativamente, não são muito frequentes, graças a Deus, são doenças graves, são doenças que acometem exatamente o sistema imunológico, que é o sistema que faz a defesa do nosso organismo, contra germes, bactérias, vírus. Então, existem genes que codificam esse tipo de defesa do nosso organismo. E quando a gente tem um defeito nesses genes, a gente vai ter um defeito exatamente na imunidade. Então, na parte que nos protege contra esses vírus, esses germes que estão aí do lado de fora. Então, as pessoas que têm essas doenças, essas imunodeficiências, vão cursar principalmente com infecções, que podem ser infecções graves, ter uma só infecção grave já tem que investigar se é imunodeficiência, ou infecções que não são tão graves assim, mas são infecções que ficam se repetindo com frequência. Aquela paciente que fica tendo uma otite, duas otites, três, duas pneumonias ou mais, fica tendo um bocado de infecção, uso de antibiótico frequente. Então, são esses pacientes que devem procurar um alergo-imunologista para poder fazer o diagnóstico desse tipo de doença. Em termos de faixa etária, quais os seus pacientes mais suscetíveis de ter problemas de imunidade? O mais importante das imunodeficiências é a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, é muito importante a gente não deixar para que isso chegue na fase adulta, porque quanto mais tempo a pessoa cursa com esse tipo de doença, maior a possibilidade de sequela. Então, é importantíssimo a gente fazer o diagnóstico logo na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico quanto mais cedo possível. E aí, a gente vê esses sinais que eu acabei de falar, os 10 sinais de alarme, para começar a fazer um diagnóstico. E aí, a gente precisa dos exames laboratoriais, e aí a gente chega no diagnóstico e faz o tratamento o mais precocemente possível para essas crianças. Nessa Semana Mundial da Imunodeficiência Primária, vamos tratar aqui rapidinho sobre um capítulo importante que é a terapêutica, o tratamento. Hoje temos avanços no tratamento? Então, uma das partes do tratamento seria essa parte da imunoglobulina endovenosa e tem algumas imunodeficiências que elas são muito graves. Então, essas imunodeficiências muito graves necessitam de transplante de medula óssea. Então, existem alguns serviços aqui no Brasil especializados em fazer transplante de medula óssea para esses pacientes que têm essas imunodeficiências graves. Aí a gente acaba encaminhando esses pacientes para esses serviços para fazer o transplante de medula. Agora, o importante mesmo para esses pacientes, o essencial seria a imunoglobulina endovenosa. Que aí existe uma campanha hoje, que é essa que eu falei, de tentar trazer essa tecnologia para o Brasil, de se obter a imunoglobulina aqui no Brasil, que é o Plasma Já Brasil. A gente está até com hashtag de Plasma Já Brasil para a gente conscientizar a necessidade de trazer essa terapêutica aqui para nacionalizar esse tipo de produto. Doutor Marcos Gonçalves, nesse momento de pandemia, nesse momento que tanto se olha para a questão da imunodeficiência do ser humano, o que é, em nome de todos os cientistas dessa área, o que é que o senhor deixaria de orientação para a área médica e principalmente para a comunidade e para os pacientes? Aqui, com essa questão da pandemia, Covid, falou-se muito em imunidade. Então, para nós fortalecermos a nossa imunidade, o essencial agora para a gente tentar combater essa pandemia é a vacinação. Então, deixar aqui um apelo para a população, não ter medo da vacinação. A vacinação foi extensamente estudada em tempo recorde. Isso é uma coisa assim impressionante do jeito que foi feito. Então, os cientistas mundiais estão de parabéns, por ter conseguido fazer uma vacina em tempo recorde e
ter uma vacina tão boa quanto a gente está tendo aqui. Muita gente pergunta qual que é a melhor vacina. A melhor vacina é aquela vacina que você toma, né? Então, o mais importante é tomar a vacina para poder se proteger, a gente conseguir controlar essa pandemia para continuar nossa vida. É a imunidade do seu organismo que lhe fortalece a reagir e a combater e evitar esses males todos que foram aqui bem comentados. Então, essas orientações que a gente passa para você, que tem o privilégio de estar sempre assistindo a TV Mar. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Muito bem, Fernando Palmeira, você volta daqui a pouco no decorrer da nossa programação. E eu quero ir até São Paulo agora, via Skype, para poder trazer informações, já que com o novo pico da Covid-19 no Brasil, uma plataforma de produtos, informações e serviços de saúde registrou um aumento de 800% na procura por excitadores respiratórios, usados no tratamento pós-Covid. O detalhe é que os produtos são aconselhados para auxiliar na deficiência respiratória, aliviar a falta de ar e reduzir a fadiga. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Rodrigo Correia, ele que é CEO da Suprevida, plataforma que conecta produtos, informações e serviços de saúde. Rodrigo, muito obrigado. Você está em São Paulo, no Sudeste, falando para uma grande audiência aqui na região Nordeste. Que avaliação você faz desse aumento na venda de produtos usados no tratamento pós-Covid? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de conversar com você, com a sua audiência. A gente na plataforma tem acompanhado vários picos diferentes de busca conforme a pandemia foi evoluindo, né? Então, nós tivemos um primeiro pico de busca de máscaras em fevereiro, em março, abril de 2020, pico de busca de álcool gel, seringas e agulhas em dezembro e janeiro desse ano, quando houve todo aquele debate se ia ter as vacinas, ia a seringa e agulha, para vocês terem uma ideia, foi um aumento de buscas de 200%. E agora nós estamos tendo aí essa infeliz busca por exercitadores respiratórios, teve um aumento de 450% em março, que indica para a gente como a plataforma ela fornece produtos para o Brasil inteiro, a gente acaba tendo uma posição, de certa forma, privilegiada para acompanhar o avanço da pandemia. Isso indica que tem muita gente que está sendo acometida e ficando com sequela, né? Porque o exercitador respiratório, ele é usado para quem fica com a sequela pós-Covid e precisa recuperar a respiração. Eu posso até falar por caso próprio, porque eu tive isso em dezembro, e precisei depois fazer exercício respiratório, é uma situação muito ruim para quem está vivendo isso. E um outro dado também, que é bastante preocupante, a gente teve um pico de procura de filtros e bicos para intubação em janeiro e março desse ano, de 350%, pelo desespero das famílias que têm os seus familiares internados e não têm esse tipo de produto nos hospitais. Então, as famílias tentam elas comprarem os produtos. A gente vê que a situação está grave, as pessoas estão em casa sofrendo e, infelizmente, a gente não está vendo a reversão desse quadro num curto prazo, né? Sim, é verdade. Rodrigo, agora a respeito desse número de casos, como a startup tem trabalhado desde o início da pandemia para atender todas essas necessidades, já que o número de casos, como já é de conhecimento, ele tem crescido bastante no Brasil, não regrediu, estamos vivendo inclusive as mutações do vírus e diante dessa procura para casos de pessoas que precisam dessa recuperação muitas vezes em casa, tem crescido? Como a startup se preparou para esse início da pandemia e para atender a grande procura até aqui? Olha, eu acho que nós, como nenhuma empresa estava preparada para a pandemia, né? Ela começou lá na China em dezembro, a gente começou a acompanhar aqui no Brasil o que estava acontecendo. A notícia até fevereiro é de que existia o vírus, mas a gente esperava que fosse uma coisa mais próxima do que aconteceu com a gripe aviária, com a gripe suína, tanto que ocorreu o carnaval aqui no Brasil. Isso foi uma coisa que depois se viu que foi ruim. E em março, quando a gente tomou a consciência de tudo que estava acontecendo e começaram os lockdowns por causa da sobrecarga do sistema de saúde, a gente teve, de um lado, um pico de procura
muito grande das pessoas por produtos, naquele momento, álcool gel e máscaras, e, de outro lado, as cadeias de suprimento não estavam preparadas para isso. O álcool gel, por exemplo, não era um produto de muito consumo no Brasil. O produto, esse especificamente, a máscara, a mesma coisa, dependia de insumos importados, né? Embora o Brasil seja um grande produtor de álcool, nós não tínhamos o espessante para fazer o álcool gel. Isso estava faltando no mundo inteiro com pico de demanda. Houve uma dificuldade muito grande de suprimento, também porque as empresas importadoras e distribuidoras estavam com restrição em relação aos seus funcionários, a capacidade de trabalho. O que nós fizemos, como a plataforma é conectada com diferentes distribuidores e fabricantes, a gente trabalhou muito junto com eles para garantir esse suprimento, porque, de outro lado, também, a gente tinha uma demanda hospitalar crescente, né? E aí a busca foi pelo equilíbrio, foi a gente demonstrar, olha, ok, precisamos realmente atender os hospitais profissionais de saúde, mas as pessoas que estão em casa, que é o propósito da sua vida, também não podem ficar desatendidas. Sim. Essas pessoas precisam desses produtos, que não são só os produtos ligados à pandemia. Você tem pessoas que são doentes crônicos ou que estão em recuperação em casa e eles precisam dos produtos para a saúde, para continuar no seu tratamento, manter o seu atendimento. Então, nós ficamos muito próximos dessa cadeia, defendendo esse lado do paciente em casa e para manter o atendimento a esse paciente, também com dificuldades logísticas, porque imagina que de uma hora para outra o comércio eletrônico, os dados que a gente tem hoje, ele mais que dobrou. Sim. E as cadeias logísticas não estavam também preparadas para esse pico de demanda. Então, nós passamos a acompanhar muito próximo as entregas, né? Porque os nossos produtos são de saúde, então não pode falhar a entrega. Então, nós começamos a acompanhar, tivemos que triplicar o nosso time, também tivemos que duplicar nossa capacidade de processamento de servidores, tudo mais, porque foi um pico de demanda muito grande, que agora está mais equalizado, com picos em alguns produtos específicos. E por falar em produtos específicos, pegando o gancho do que você acabou de responder, Rodrigo, quais são os produtos mais procurados durante todo esse processo de pandemia que vocês têm esses dados, esses levantamentos? Sim, a gente tem hoje os produtos que tiveram maior pico, justamente, é o exercitador respiratório. Ele teve um pico de 800% de busca em setembro de 20, agora 450% em março de 21. Os filtros e bicos, tivemos um pico de luvas em março, também dobrou a busca por luvas. Nós tivemos um pico de mais de 200% do aumento de seringas e agulhas em janeiro. Então, o que a gente vê é que esses picos de demanda, eles respondem não só à necessidade das pessoas, mas aos lockdowns e a imprensa. Quando a imprensa começa a manifestar a preocupação com a falta de algum produto, que a gente vê que as pessoas tentam estocar, né? Então, as pessoas preventivamente vão comprar mais produto, o que pode gerar a falta de produto. Sim. Né? Justamente porque quem chega primeiro acaba absorvendo o estoque disponível nas cadeias produtivas, que estão muito pressionadas, porque muitos desses produtos são importados, outros dependem de matérias-primas importadas, e a produção ela é em ondas, né? Você aumenta a produção, isso vai para a importação, vai para a distribuição, chega nas pessoas. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não gerar picos artificiais de demanda. Sim. E manter uma demanda o mais uniforme possível para que as cadeias produtivas consigam atender todas as pessoas, né? Todo mundo tem dinheiro para fazer estoque de produto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de oscilação brusca, né? Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por seus esclarecimentos. Acho de um valor realmente enorme que nós temos aqui como comunicadores, como membros da sociedade e principalmente aqui na nossa região, né? Estamos vivendo também, assim como todo o país, um momento de muita expectativa para que essa pandemia ela seja em breve superada, para que os hospitais eles ofereçam espaços adequados para as pessoas que contraíram
sim esse vírus, mas que possam ser tratados sem tantos riscos à vida, como nós temos acompanhado. E quero agradecer a sua participação, parabéns pela iniciativa, você como um dos responsáveis também desses mecanismos que apresentam soluções, né, através da Suprevida, através da plataforma. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado também pela disponibilidade de participar aqui conosco. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho que vocês têm fazendo. É muito importante mesmo de comunicar para a população e também de cobrar as melhoras no serviço de saúde, no serviço público. Parabéns e obrigado pelo espaço para conversar com vocês hoje. É ele mesmo, Rodrigo Correia da Silva, ele que é CEO da Suprevida, conversando com a gente. E nós vamos, depois da participação direto de São Paulo via Skype, nós vamos agora a um rápido intervalo. Mas você continue aí conosco, tá certo? É rapidinho mesmo, logo depois do intervalo nós vamos trazer mais informações em um amplo volume que a TV Mar Canal 525 coloca à sua inteira disposição. Voltamos já.